Seguinte, antes da gente começar a nossa conversa com o delegado Maurício Freire, vamos assistir ao depoimento do Marlon Luz, que teve o celular furtado num engarrafamento aqui no trânsito de São Paulo. Vamos acompanhar e na volta a gente vai conversar com o delegado Maurício Freire. Só pra você ter uma ideia, eu perdi R$56 mil por conta do roubo do celular. Chegando ali na 23 de maio, o trânsito começou a ficar lento. Foi quando eu fui surpreendido com um estilhaço na minha lateral. De imediato eu achei que um carro tinha me batido. Não vi, né? E ao abrir o olho, vi que a pessoa estava entrando no carro. Eu até entendi o que estava acontecendo, que o cara estourou meu vidro e estava tentando roubar meu celular. Até tentei agarrar a pessoa de uma forma meio insana de tentar se defender. Enfim, fiquei de fazer o boletim de ocorrência. Cheguei em casa, abri o computador de novo e aí começaram a trocar a senha do Apple ID, senha do meu Gmail. Tudo quanto era senha estavam tentando trocar. Bom, foi o tempo que eu fui na delegacia e aí registrei o boletim de ocorrência. Aí na delegacia falaram para eu passar na manhã do dia seguinte para fazer uma perícia no carro. Aí acordei hoje de manhã e percebi que eles continuaram mudando minha senha durante a madrugada. E aí novamente resgatei as minhas senhas, consegui pegar as senhas de volta. E aí enquanto que eu estava resgatando meu chip, pegando outro chip, minha esposa me manda um print da conta bancária, com um saldo lá negativo bastante. Basicamente pegaram na minha conta bancária R$60 mil e incrivelmente moveram esses R$60 mil para uma conta minha, uma conta que eu quase nem utilizo, mas eu tenho. E você deve estar se perguntando, nossa, mas como é que eles desbloquearam seu celular e tudo mais? Esse é um ponto interessante. Esse tipo de crime está sendo muito feito justamente porque os telefones ficam com o Waze ligado na tela, ali no painel. Então o celular ele não loca, ele não fecha. Então ele sempre fica ativo. E o que me deixa mais triste com tudo isso é que não foi o celular roubado, não foi a grande quantidade de dinheiro que eu perdi com suor do meu trabalho, mas o que me deixa mais triste é que eu só fui mais um, apenas mais um. Delegado Maurício Freire, como vai? Muito boa tarde, Regina, boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Delegado, então ele leva o celular e já com o cuidado de não travar o celular, porque aí ele tem acesso à vida da pessoa. Não só as pessoas estando na rua, mas principalmente o caso do Marlon aí que foi no carro. O que acontece? Quando veio a multa por você estar falando ao celular, então as pessoas estão colocando um suporte, e esse suporte muito próximo do vidro, muito fácil, não no meio do carro, mas mais nas laterais. E aí atrai mais ainda, é mais rápido. Você viu a velocidade com que o camarada estourou o vidro dele e acabou apanhando esse celular. O que tinha é que antigamente o furto e o roubo do celular se dava para o camarada oferir dinheiro com a venda desse aparelho. Sim. E hoje não. Hoje ele quer o quê? Invadir o seu sistema, invadir os seus aplicativos para que ele possa zerar a sua conta bancária, por exemplo, né? Ô delegado, mas eu fico pensando assim, por exemplo, quem é motorista de aplicativo tem o celular visível, aparente, para trabalhar. Isso. Então o que a gente recomenda, se possível, e nem todo mundo consegue, porque já às vezes é difícil ter um celular. Imagina ter 2 celulares. Mas é assim, todas essas facilidades que os bancos principalmente estão introduzindo,
o ideal seria que você fizesse isso de casa. Então, se você puder, tem um celular na sua casa, com todos esses aplicativos, com as senhas, com tudo isso, ou usa um laptop, ou usa o seu computador, evite ao máximo estar com aquele aparelho que você está falando, caminhando. O Marlon já falou bem ali, como que eles conseguem invadir? Porque você vai abrindo os aplicativos e vai esquecendo de fechá-los, eles ficam abertos. Depois o camarada chega, passou a mão no celular, ele rapidamente começa a trabalhar ali, a movimentar esse celular para que não haja o travamento, né? Sim. Porque muitas pessoas já sabem que colocando uma determinada senha, colocando um determinado tempo, ele iria travar. Então eles vão trabalhando dessa maneira, né? Ô delegado, esse fato aconteceu no... Isso foi um furto ou foi um roubo? Foi um roubo, né? Não, de verdade houve violência não contra a pessoa, mas houve uma violência contra a propriedade dele, né? Então passa a ser roubo. Sim. O furto é aquele que é dissimulado, que não emprega a violência, né? Então foi um roubo. Esse roubo aconteceu na 23 de maio. Onde mais tem acontecido com frequência aqui na cidade de São Paulo? Regina, infelizmente é aquilo, né? Nós temos muitos pontos que... Não entrando muito nesse mérito, mas a nossa legislação, ela é muito ruim, ela permite uma série de coisas. Tem que ter necessidade, a pessoa precisa sentir a presença daquela pena, que não precisa ser alta, não precisa ser uma pena perpétua, mas ela tem que ter certeza do cumprimento da pena. E o nosso sistema judicial como um todo tem tantas maneiras de você sair disso, que você tem certeza da impunidade. Então isso vai aumentando, né, a quantidade de pessoas, sem falar no lado, né, do Estado estar presente em vários locais, das oportunidades de emprego, mas enfim, quem é do bem, a pessoa do bem, ela não vai fazer isso, né? Sim. Ela vai procurar alguma forma de dar subsistência à sua família, mas não vai partir para isso. Claro. Mas a nossa legislação não ajuda. Olha, aqui na Paulista também, às vezes eu estou vindo aqui para o trabalho, eu já comentei outro dia aqui, delegado, eu vejo pessoas saindo correndo, sabe assim, descendo as ruas aqui, tanto aqui para o lado do centro quanto para o lado dos jardins, às vezes a pé, às vezes de bicicleta. Na minha cabeça, na minha fantasia, na minha paranoia, acabou de roubar alguém e está correndo. Você tem alguns pontos na cidade, como por exemplo a Paulista, que antigamente era apenas ali na Santa Efigênia, onde você tem alguns receptadores que rapidamente o que eles vão fazer? Primeiro, eles têm um grupo aí, né, de receptadores que tem esses hackers, que imediatamente vão tentar mudar justamente as senhas. Isso que o Marlon falou. Vai rapidamente mudando todas as senhas, tirando aqueles bloqueios do teu aparelho. Se você não tem o SIM, né, card, que é aquele chip da operadora, se você não tem uma senha nesse chip, ele tira aquele chip e coloca num outro celular. E faz a festa. Isso acontecia muito na Santa Efigênia, agora acontece na Paulista, por exemplo, né? Porque tem vários locais que as pessoas estão trabalhando ali e que às vezes você vai comprar um equipamentozinho, acha que é mais barato ali, mas você está fomentando o crime organizado. Nós temos aí nesse slide alguns passos que você pode proteger o seu celular, né? O primeiro deles é colocar justamente isso, entrar na configuração do celular aí, enfim, depois você entra na segurança dele, vai no bloqueio do SIM card, né? Ou seja, você vai dando cada vez mais colocando barreiras para que a pessoa tenha mais dificuldade. Mas isso tem que ser rápido, tá? Esse número, às vezes você tem aquele cartãozinho, quando você compra o chip, tem um número também. Aquilo também é importante para você fazer esse procedimento da proteção do teu chip no aparelho, né? Quer dizer, os golpes... Espera só um pouquinho, os golpes vão se sofisticando e a gente também então vai tendo que acompanhar, né? Exatamente, né, Regina? Dia após dia, quando você descobre uma maneira de bloquear, porque você fala assim, por que os bancos não se incomodam com isso? Exato. Por que eles não põem uma série de bloqueios? Eles vão descobrindo uma tecnologia que seria para nos auxiliar, o camarada vai descobrindo uma maneira de burlar isso e de fazer o golpe. Você acha uma outra maneira de impedir. No dia seguinte, eles descobriram 10 maneiras diferentes de fazer um novo golpe.
infelizmente. O delegado, eu vou conversar com o Rogério, na volta eu queria voltar no slide anterior para a gente ver o passo a passo bonitinho para segurança, porque assim... Esse passo a passo é super importante, porque, enfim, tem com Android, tem com iOS, tem com uma série de maneiras, e é fundamental, né? É fundamental a pessoa rapidamente, mesmo antes de fazer o boletim de ocorrência, já começa a bloquear, né? Boa. E aí o delegado explica, fica mais fácil, porque pra gente, eu digo por mim, fica parecendo que é uma coisa muito complicada. Aí o delegado explica, a gente entende que não é tão difícil e necessário. Já vem o delegado. Gente, o moço perdeu quase 60 mil reais. Que absurdo, né? Do dia... O delegado vai explicar pra gente o passo a passo. Delegado, o que eu posso fazer para proteger os meus dados, a minha vida, meu dinheiro, meu celular, tudo? Tá, então a primeira coisa é você proteger o chip. E aí a gente tem justamente esse slide, eu vou devagar aí para a pessoa ir acompanhando. Isso. Seja Android ou seja iOS, você vai entrar em configurações. Você tem ali o configurações, né? Depois você vai para a área de segurança. Vai encontrar essa categoria segurança que está aí na partezinha do lado direito. Depois disso, o segundo passo que você tem que fazer é você configurar o bloqueio do SIM, tá? E ao procurar esse bloqueio do SIM, você depois vai ativar através de um botãozinho. É esse botãozinho que nem tem ali, ó, permitir bloqueio e limpeza. E é muito importante porque todas as vezes que você atualiza o teu sistema operacional, muitas vezes essas configurações que você fez, elas acabam se perdendo e vêm para uma configuração original. Então, todas as vezes que você perceber que o teu celular foi ativado outra vez, enfim, atualizado, faça, por favor, outra vez esse processo. Então, você vai lá nessa chave e ativa bloquear. Depois você vai confirmar, né, o bloqueio do SIM e vai colocar um código ali, um código de 4 dígitos. Mas você precisa do chamado código PUC, que é aquele justamente quando você tem o chip, você tem um código ali naquele cartão plástico, né? E muitas vezes é importante você inserir isso. Então, os celulares, eles vão passo a passo. Quando você entra ali, você vai entrando e vai criando passo a passo e vai confirmando isso. Agora, ali, permitir bloqueio de senha, né? Ok, mas quando ele coloca lá, permitir mostrar a senha, nunca deixe ativado, porque senão a pessoa entra ali e já vai ver qual a senha que você colocou. Em vez de aparecer aqueles caracteres, né, ou de jogo da velha, ou enfim, da estrela, ele vai aparecer lá o código que você digitou. Procure sempre utilizar códigos variados, nem data de aniversário, nem o número da casa, enfim, aquelas coisas mais fáceis, né? Procurar colocar letras e números, letras maiúsculas e minúsculas. Você fala, mas e aí, eu vou guardar essas senhas todas? E normalmente uma outra coisa que se faz é você colocar aquela senha no seu bloco de notas. E a pessoa vai entrar ali, vai olhar o bloco de notas, tem uma série de senhas ali, de vários aplicativos que ele colocou. Então não faça isso de maneira nenhuma, né? Uma outra coisa que você pode fazer é configurar o apagamento remoto do teu celular, né? Aconteceu alguma coisa, você vai, acessa um outro aplicativo, ou no outro telefone, ou no seu laptop, ou no seu computador em casa, e rapidamente você faz o apagamento. Então você apaga todas aquelas informações. Existe também um passo a passo que você pode fazer nesse sentido, tá? Mas diminuir o limite do seu cartão é muito importante também, né? Se você usa lá todo o limite com frequência, diminui esses valores do cartão de crédito, do cheque especial, né? Outra coisa que veio, enfim, para facilitar e acaba prejudicando, quando você tem lá no Pix, né? Houve um aumento muito grande dos golpes com o Pix, porque é imediato, e mais ainda, né? Você tem uma maneira de alterar aquele limite. Então tem que combinar com o seu banco, com a sua instituição, com o seu gerente, que em determinados horários, ou se você liga para ele e fala, vou alterar, mas você alterar na madrugada, por exemplo, esse limite, é alguma coisa estranha, né? Claro. Então, justamente o PROCON tem criado uma série de reuniões
nos auxiliando nesse sentido, com as instituições bancárias, com os aplicativos, para criarem outros mecanismos que vão dificultar essa atuação dos marginais, né? Sim. Bom, se você tem dúvida, entre em contato com o delegado Maurício Freire. Ele está no Instagram como DL de delegado, Del Maurício Freire. E também o delegado Maurício Freire está no Facebook como delegado Maurício Freire. Se você é mulher e está pensando em fazer um curso para autodefesa, o delegado também indica o curso Defense Feminino do Instituto Maruyama de Aikido. Informações pelo 3721-3113. Mas no Instagram do delegado ele também pode te oferecer essas informações. E para concluir, para denunciar golpes virtuais, tem o Disque Denúncia 0800 15 6315. 0800 15 6315. Delegado, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Regina. Eu que agradeço. E aqui eu estou vendo ao lado aqui, né, acompanhando ao lado aqui uma série de questões. Por favor, tragam as suas questões para que a gente possa. Se eu não conseguir responder, eu prometo que eu vou buscar alguém que sabe para responder para você. Perfeito. Pelo Instagram, né? Del Maurício Freire. DL Pelo Maurício Instagram. Freire. Delegado... É muito importante as forças do bem, você que é do bem, se unir e ajudar a gente a lhe proteger, a nos protegermos. O mal se une. Então, seja parte das forças do bem. Se una e ajude as pessoas. O delegado sempre fala, como é que é a frase que o delegado sempre fala? Forças do bem têm que permanecer unidas. Isso, o delegado sempre fala isso, está coberto de razão. Muito obrigada, delegado, até breve. Obrigado, boa tarde. Obrigada.